A justiça, ela deve pressupor que há uma igualdade ontológica entre as pessoas, todos são iguais por natureza. E posto que à justiça pertence retificar os atos humanos, como já se provou anteriormente, é necessário que essa igualdade que requer a justiça seja de indivíduos diversos capazes de obrar, de operar. Mas as ações são das pessoas dos que formam um todo, e não propriamente falando das partes ou das formas das potências, pois não se diz com propriedade que a mão fere, senão que o homem fere por meio da mão. Nem se diz com propriedade que o calor esquenta, senão o fogo por meio do calor. Santo Tomás, como se vale belamente do recurso da analogia, né? No entanto, se fala assim por certa analogia. Eu citei e está aqui no texto. Logo, a justiça propriamente dita requer diversidade de sujeitos e, por conseguinte, não existe senão de um homem com relação a outros. Mas, por uma analogia, considera em um só e mesmo homem diversos princípios de ação, como se fossem diversos agentes, como a razão no apetite irascível e no concupiscível. E por isso se diz metaforicamente que um só e mesmo homem, em um só e mesmo homem, reside a justiça, porquanto que a razão manda ela comanda o irascível e o concupiscível, ou seja, nós temos dois conjuntos de apetites, o chamado apetite irascível e o chamado apetite concupiscível, nos quais estão as paixões humanas, segundo Santo Tomás. Em um dos casos se trata, como vocês já viram em aulas anteriores, sobre essa estrutura apetitiva humana, do ímpeto natural às coisas, do ímpeto humano natural às coisas que são percebidas como boas e do rechaço natural da pessoa humana com relação àquilo que é percebido como nocivo, mal, inconveniente. E um pouco mais à frente, ainda nessa questão 58 da Secunda Secundae, no artigo 3º, em que Santo Tomás se pergunta se a justiça é uma virtude, ele responde que sim, evidentemente. Eu vou trazer aqui, digamos assim, o seu testamento magistral, que é a resposta geral a esta questão, a este artigo desta questão. A virtude humana é o que faz bom, o que torna bom o ato humano e faz bom o próprio homem, o que certamente é próprio da justiça, pois o ato humano é bom se se submete à regra da razão, segundo a qual se retificam os atos humanos, se regram, né? A própria noção de lei para Santo Tomás, ela é a regra da reta razão em ordem ao bem comum. Então, lei, justiça e direito estão muito próximas. E posto que a justiça retifica as operações humanas, é notório que torna boa a obra do homem e, como diz Cícero, pela justiça recebem principalmente seu nome os homens de bem. Isso aqui na obra que eu mencionei ainda há pouco, De Officiis, né? Santo Tomás, quando menciona Cícero, ele fala Túlio. Logo, como ali mesmo se diz, em Cícero, nela está o maior brilho da virtude. Na justiça reside o brilho maior da virtude. Nós já vimos aqui em aulas anteriores que a prudência é auriga virtutum. A prudência é aquela virtude cardial que espraia para todas as demais virtudes algo de si, a saber, o ser reta razão orientada à ação. Mas aqui Santo Tomás concorda com Cícero, com Túlio, quando diz que, embora haja uma prioridade ontológica, digamos assim, da prudência com relação às outras virtudes cardeais,
e também, por derivação, com relação a todas as demais virtudes morais, é na justiça que mais brilha o homem bom. Então,